Aqui é o Corações do Passado, e a história que vamos desenterrar hoje é sobre o custo do silêncio e o preço de finalmente ser vista, uma dor que nasceu no interior profundo, onde as injustiças são rotina e a esperança é luxo. Conheçam Maria, uma jovem que para o mundo era apenas a merendeira da escola municipal, mas na verdade ela era a sombra de sua tia, Dona Sônia. Alguém que desde muito cedo aprendeu que sua única função na vida era carregar o peso que os outros não queriam. Maria não era criada na casa. Ela era mantida para o serviço. E essa diferença sutil era a fronteira invisível de humilhação que definia cada respiração que ela dava. Sônia, a tia, era uma mulher de peito largo e voz imponente, que gostava de ser chamada de mãe pelas amigas, mas que tratava Maria com a frieza utilitária que se reserva a um bom eletrodoméstico indispensável, mas sem alma. Maria cuidava da casa de Sônia antes do sol nascer, limpava o chão, lavava a roupa no tanque pesado e só então seguia para o trabalho na cozinha da escola, onde preparava centenas de refeições com as mãos que já ardiam da água sanitária e do sabão grosso. Sônia lucrava, não só com o trabalho de Maria em casa, vendendo doces e quitutes que a sobrinha preparava na madrugada, mas também embolsava a maior parte do salário magro da merendeira sob o pretexto de guardar para o futuro dela, um futuro que Maria sentia que jamais chegaria, preso que estava entre pilhas de louça suja. O corpo de Maria, mesmo jovem, já carregava a memória física da exploração. Ombros tensos, um jeito curvado de andar, como se estivesse sempre se encolhendo para passar despercebida. E um olhar que raramente se fixava em algo por muito tempo, sempre ligeiro, esperando a próxima ordem ou a próxima crítica. Ela havia aceitado que sua vida era ser invisível, que a dor era o tempero natural do seu dia e que o silêncio era sua única forma de dignidade. Se não reclamasse, se não mostrasse fragilidade, Sônia não teria o prazer de quebrá-la ainda mais, e essa resistência passiva era a única coisa que lhe restava. Na cozinha da escola, onde o cheiro de arroz e feijão cozinhando em panelões gigantescos misturava-se ao vapor e ao suor. Maria era eficiente e rápida, mas nunca permitia que a alegria invadisse seu rosto, pois a alegria era um luxo que atraía a atenção e, consequentemente, o olhar vigilante de Sônia, que sempre dava um jeito de aparecer na hora do almoço para lembrar a todos que Maria estava ali por sua caridade. Bastava um prato quebrado, um atraso mínimo ou um cochicho das colegas para que Sônia encontrasse a brecha para humilhar a sobrinha em público, usando palavras que perfuravam a alma de Maria como agulhas finas. Lenta, Maria. Você nunca aprende, não é? Se não fosse eu, estaria catando lixo na rua. E então, em meio à poeira e ao calor desse interior, onde todos se conhecem e fingem não ver, surgiu José. José era um homem que vinha de fora, recém-chegado à cidade para um trabalho temporário e isolado, alguém que passava as manhãs sentado num banco da praça, observando o fluxo da vida sem participar dele, um fantasma discreto com uma barba por fazer e olhos que pareciam carregar a tristeza de muitas paisagens. Ele não procurava Maria, mas o movimento dela, a repetição dolorosa de sua rotina, o capturou de uma forma inesperada, obrigando-o a fixar o olhar para além do véu da indiferença geral. José começou a notar os detalhes que a cidade ignorava. Ele via que Maria era a única que carregava as pesadas caixas de legumes do armazém, enquanto as outras funcionárias apenas supervisionavam. Ele percebia que, ao servir a comida para as crianças, o sorriso dela era fugaz e genuíno, mas desaparecia assim que Sônia entrava no campo de visão. O que mais o intrigava, porém,
Era o jeito que Maria limpava o próprio suor, num movimento rápido e quase de vergonha, como se o cansaço fosse uma falha de caráter que ela precisava esconder de todos. Maria, por sua vez, estava tão acostumada a ser ignorada que nem percebia a presença constante de José. Para ela, ele era apenas mais um rosto distante no cenário opressor de sua vida, e ela continuava a agir como se fosse invisível, suportando a carga emocional de saber que ninguém jamais se importaria o suficiente para ver a verdade por trás do avental sujo e engomado. Ela havia construído um muro alto de aceitação, convencida de que o destino cruel imposto por Sônia era inalterável e que qualquer esperança de resgate era uma ilusão perigosa. José, que carregava seus próprios segredos e a solidão de quem já havia sido traído, reconhecia na postura de Maria um tipo de dor profunda e silenciosa que só quem já viveu à margem consegue identificar. Ele via não uma empregada submissa, mas uma jovem com uma dignidade forjada na adversidade, alguém que, mesmo explorada, jamais permitia que sua bondade inata fosse contaminada pela amargura, um farol fraco tentando sobreviver à escuridão. Ele se perguntava constantemente quem era aquela mulher e como era possível que tanta crueldade pudesse prosperar abertamente em uma comunidade que se orgulhava de ser família. Se você já sentiu a dor do silêncio, se já viu alguém que merecia o mundo ser tratado como nada, então você precisa se inscrever agora no Corações do Passado e tocar o sino para não perder o que vem pela frente, porque essa história está apenas começando a mostrar suas garras. José sentia que o tempo de apenas observar havia chegado ao fim, e a inação começava a pesar em sua consciência. Mas ele sabia que qualquer movimento errado poderia piorar a situação de Maria, e a prudência o segurava. Até que, numa tarde quente, o limite foi ultrapassado. Maria, exausta depois de um dia de trabalho duplo, tropeçou com uma bandeja de pães que seriam vendidos por Sônia, espalhando-os pelo chão empoeirado do quintal da casa. Sônia surgiu na porta como um vendaval, e em vez de repreender, ela deu um passo adiante, e na frente de um vizinho que passava, pegou a vassoura e bateu com força no braço de Maria, sussurrando com ódio contido: "Isso custa dinheiro, parasita. Agora pega essa sujeira e lembra que você não vale nada." Maria não gritou, apenas se encolheu, cobrindo o braço, com os olhos fixos nos pães caídos. A humilhação era completa, pública e física, e pela primeira vez em anos, José, que estava observando tudo discretamente da janela de uma casa vizinha alugada, viu uma lágrima solitária escorrer pelo rosto de Maria, uma única gota de dor que ela rapidamente tentou limpar, voltando imediatamente a pegar os pães, como se nada tivesse acontecido. Mas o que aconteceu havia sido visto. José sentiu um frio percorrer sua espinha, o som da vassoura ressoando em seus ouvidos. Naquele instante, ele soube que não podia mais ser apenas o espectador solitário e que a dignidade de Maria exigia uma resposta, uma intervenção que não fosse um simples consolo, mas algo que desmantelasse o sistema de exploração que Sônia havia construído. Ele se afastou da janela, o rosto fechado numa determinação perigosa, e começou a traçar um plano silencioso. E o que José faria não era um ato de caridade, era um acerto de contas, e ele sabia exatamente por onde começar, algo que ninguém, muito menos Dona Sônia, esperava que ele soubesse. Ele não ia falar com Maria, ele ia direto à fonte do poder da tia, e o que ele descobriu prometia ruir a vida de Sônia e expor a verdade de Maria de uma forma brutal e irreversível. O que José sabia sobre a tia que a própria merendeira ignorava? Você não pode perder a reviravolta que vem a seguir. Aquele movimento de Maria, a mão rápida limpando a lágrima como se fosse um erro que não podia ser repetido, foi o ponto de inflexão na vida de José. Ele não via apenas a agressão física,
mas a quebra do espírito de uma pessoa que havia lutado tanto para manter a pose. Para José, aquela única gota salgada era um grito silencioso que ecoou mais alto do que qualquer berro. E ele soube que a passividade havia morrido ali, na poeira onde os pães caíram. A dor que ele sentia era um reflexo de sua própria história de traição. E ele não permitiria que a injustiça se solidificasse novamente bem debaixo do seu nariz, especialmente contra alguém tão puro quanto Maria parecia ser, forçando-o a acelerar um plano que ele vinha cozinhando em fogo baixo há semanas. José sempre foi um homem de detalhes, acostumado a ler as entrelinhas de tudo o que via, e quando ele chegou àquela cidadezinha do interior, observando Sônia, ele viu mais do que a tia trabalhadora que todos elogiavam. Ele viu a dissimulação no sorriso, a ganância nos olhos e a forma como ela tratava Maria, não como família, mas como um motor de lucros que não podia quebrar, mas que precisava ser constantemente lembrado de seu lugar. E foi nessa ambição desmedida que José começou a cavar, procurando a rachadura que derrubaria todo o castelo de cartas de Sônia. Ele sabia que o abuso moral e físico era apenas o sintoma. O dinheiro, este sim, era a doença de Sônia, e ele precisava atacar onde ela era mais vulnerável e onde o segredo estava enterrado. Em seu pequeno quarto alugado, longe dos olhos curiosos da vizinhança, José abriu uma velha pasta de couro desgastada, o cheiro de papel antigo pairando no ar. Não havia armas ou ameaças ali, apenas pilhas de documentos e anotações minuciosas que ele havia coletado, em meses de observação e investigação discreta, usando conexões antigas de sua vida passada que ele preferia manter em segredo. Ele não era quem dizia ser, e seu conhecimento sobre burocracia e contabilidade era assustadoramente preciso, e ele tinha uma missão muito específica que o levou até aquele lugar e que, por um acaso do destino, cruzou o caminho de Maria. O poder de Sônia na cidade não vinha apenas da merenda gostosa que ela preparava, mas da forma como ela havia se infiltrado nos bastidores da administração local, garantindo contratos e exclusividade que a faziam essencial e, por consequência, intocável. Ela se portava como a benfeitora da comunidade, mas, na verdade, estava drenando recursos silenciosamente, construindo uma fortuna pessoal em cima da exploração de Maria. E, como José havia descoberto, de algo muito mais grave que mexia com o dinheiro público e a confiança de todos que a viam como uma empresária de sucesso. O que José sabia era uma verdade que pesava toneladas e, se revelada, não apenas tiraria Maria das mãos de Sônia, mas colocaria a própria tia no centro de um escândalo capaz de desestruturar toda a pequena comunidade. E a cereja do bolo era que o segredo não estava apenas nas contas da merenda, mas envolvia um imóvel que Sônia usava para lucrar alto, um bem que legalmente pertencia a outra pessoa e que tinha um valor sentimental imensurável para a cidade. Ele precisava de coragem para mover as peças, e principalmente de um timing perfeito. Se você está sentindo essa adrenalina e a revolta borbulhando com a injustiça que Maria está vivendo, não perca a chance de fazer parte da nossa comunidade, se inscrevendo agora mesmo no Corações do Passado. Toda semana, histórias assim nos mostram que a vida real é mais chocante que a ficção. José sentia que não podia recuar, pois o medo de Sônia não era maior que o trauma que ele viu nos olhos de Maria. E ele sabia que a única maneira de protegê-la era desarmando a tia de todo o seu poder financeiro e social. No dia seguinte, Maria acordou cedo, como sempre, ignorante da tempestade que se formava. Ela sentia o braço dolorido, mas a dor física era pequena comparada ao vazio no peito. Enquanto Maria lavava a louça da tia antes de seguir para o seu trabalho na escola,
Sônia se vestia com um ar de importância, preparando-se para um encontro na prefeitura, certa de que seu reinado de mentiras estava seguro e que ninguém jamais ousaria questionar seu sucesso. Sônia chegou ao escritório de contabilidade local, aquele que gerenciava seus contratos de fornecimento com a escola, sentindo-se a dona do mundo, reclamando sobre os impostos e o trabalho pesado, enquanto secretamente contava os zeros do cheque que receberia naquele dia. Ela não notou a presença de José inicialmente, pensando que era mais um funcionário perdido ou um cliente qualquer. Mas quando ele se moveu para ficar a uma curta distância, na sala de espera, a postura dele, reta e fria, fez um arrepio percorrer sua nuca. Ele não a cumprimentou, não sorriu e nem piscou. José apenas a observou enquanto ela assinava uma pilha de papéis, esperando o momento exato em que ela estaria mais distraída e vulnerável. E quando o contador lhe entregou a cópia de um extrato bancário, José deu um passo à frente, com a voz firme e baixa, para que apenas ela escutasse, quebrando o silêncio da sala. A cifra que ele disse era pequena, mas o contexto que ele deu era explosivo, referente a uma transação feita há 3 anos, algo que Sônia jurava que só ela e o contador sabiam. Sônia parou no meio de uma assinatura, a caneta pairando sobre o papel, o sangue sumindo de seu rosto. Ela se virou bruscamente para José, tentando manter a compostura arrogante, mas o pânico real estava se instalando em seus olhos. Quem é você? O que está falando? Ela tentou balbuciar, olhando em volta, nervosa. Ela não o reconhecia de lugar nenhum, e o fato de ele saber daquele número, daquela conta específica, era impossível, a menos que ele tivesse acesso aos seus documentos mais confidenciais. José sorriu minimamente. Um sorriso sem humor que prometia miséria. Eu sei que a diferença entre o que você cobra e o que você realmente gasta na merenda é de 35%, fora o que você esconde do seu sócio, o seu marido. E eu sei exatamente onde está o dinheiro que você desviou, aquele que deveria ter sido usado para reformar o anexo que você usa como depósito. Aquele anexo, Sônia, tem um nome bem específico nos registros da prefeitura, um nome que a cidade não pode ignorar. A tia começou a tremer, o medo de perder o dinheiro superando em muito a crueldade que ela sentia por Maria. Ela tentou argumentar, mas José a cortou apontando para o envelope que ela acabara de receber, dizendo que aquilo era apenas a ponta do iceberg. E o pior, Sônia, não é... O desvio é o que você escondeu sobre aquele anexo, e o que eu tenho aqui prova que você não é apenas uma exploradora, mas uma ladra que enganou a cidade toda, e eu vou expor tudo. A menos que Maria esteja fora dessa casa em 24 horas e com o que é de direito dela. José havia tocado na ferida mais profunda, revelando que ele sabia sobre o imóvel que Sônia usava para lucrar e que, na verdade, tinha uma história ligada à família de Maria, uma herança roubada. Quem era José, afinal, para saber de um segredo de família que nem Maria conhecia, e por que ele estava disposto a arriscar tudo por ela? O que exatamente Sônia roubou de Maria que vai explodir essa cidade? A tia, sentindo o mundo girar e a contabilidade impecável de anos desmoronar em segundos, tentou recompor a máscara de mulher respeitável diante do contador, que agora suava frio, observando aquela discussão explosiva sobre fraude e herança roubada bem no meio de seu estabelecimento. Sônia balançou a cabeça em negação histérica, forçando uma risada falsa e estridente. Você está completamente louco, moço. Não sei quem te mandou, mas acho que você errou a pessoa. E se não sair da minha frente agora, eu chamo a polícia e você vai ter que provar cada uma dessas calúnias absurdas que você está inventando. José, no entanto, sequer se moveu. A calma dele era um veneno. E ele apenas olhou para o contador, que imediatamente desviou o olhar, como se confirmasse que toda a sujeira financeira de Sônia era de fato real. Sônia
percebendo que a ameaça de polícia não funcionaria, pois José parecia não ter medo de nada. Mudou de tática rapidamente, tentando negociar a salvação de seu império. Olhe aqui, eu não sei o que você quer, mas se for dinheiro, nós podemos conversar, eu te dou uma quantia, te coloco para gerenciar alguma coisa. Mas você esquece essa história de anexo e de Maria. Ela é minha família e eu cuido dela desde criança. O que você está fazendo é invasão e difamação. José finalmente se permitiu inclinar um pouco a cabeça, mas o gesto não era de acolhimento, e sim de escárnio, e ele respondeu que o dinheiro dela não comprava nem a dignidade perdida que Maria tinha que juntar do chão todos os dias depois de ser humilhada, e que ele não estava ali por uma propina, mas por justiça, algo que a tia Sônia jamais entenderia. Ele pegou uma caneta na mesa do contador, brincando com ela, enquanto voltava a focar na ferida mais dolorosa. O anexo. O pior, Sônia, não é o desvio de verba da merenda, embora isso por si só já seja cadeia. O pior é que aquele galpão que você chama de depósito foi o lugar que os pais de Maria planejaram como um futuro para ela. Era a única coisa material que ligava Maria à memória deles. E você tirou isso dela. Você tirou o luto, a esperança e o amor, e trocou por sacos de farinha e latas de óleo. José enfatizou que o roubo de bens materiais era grave, mas roubar a história de uma pessoa era um crime imperdoável, e ele não descansaria até que Maria pudesse ter o direito de pisar naquele lugar com a certeza de que pertencia a ela. A tia, desesperada, tentou desesperadamente jogar a culpa para Maria, usando o velho discurso de que a garota era ingrata e que devia a ela cada prato de comida e teto. Eu a criei, moço. Dei tudo que ela precisava, e é assim que ela me agradece, mandando um bandido aqui para me ameaçar. Ela gritou, esperando que o volume intimidasse José, mas ele permaneceu impassível, demonstrando que ele conhecia a verdade por trás daquela fachada de caridade. Você não criou ninguém, Sônia. Você explorou, você deu um colchão velho e um prato de comida em troca de trabalho escravo e silêncio. Se a Maria fosse sua filha, ela estaria na faculdade agora, não carregando peso e lavando a sua roupa suja antes do sol nascer. Foi neste momento que a verdadeira ameaça por trás de José se revelou um pouco mais. Ele não era apenas um vigilante ou um homem revoltado. Ele era organizado. Ele mostrou para Sônia um envelope que continha fotografias e cópias digitalizadas de documentos, dizendo que ele tinha gastado os últimos meses não a observando apenas nas ruas da cidade, mas nas sombras de seus negócios, desvendando cada linha de crédito e cada contrato superfaturado. Ele tinha contatos na prefeitura, no registro de imóveis e até dentro da cozinha da escola, e ele garantia que a queda dela seria pública, dolorosa e muito rápida, a menos que ela cooperasse imediatamente. O contador pigarreou, tentando quebrar a tensão mortal na sala. Sônia, talvez seja melhor. Ele tentou sugerir a palavra negociação, mas foi interrompido pelo olhar gélido de José, que o silenciou de forma imediata. Para José, Sônia não era apenas uma golpista, ela era a personificação da injustiça que oprimia pessoas boas como Maria. E ele estava ali para arrancar a máscara da hipocrisia dela, não para fazer acordos. Ele sabia que o pânico dela era real. E, finalmente, ele tinha a vantagem que precisava para começar a virar o jogo. José, então, cravou o ultimato de forma final, deixando claro que não havia margem para erro ou fuga. 24 horas, Sônia. Você vai providenciar a saída de Maria dessa casa com todos os pertences dela. E, mais importante, você vai assinar os papéis da transferência do anexo, reconhecendo o direito dela sobre a propriedade. Se eu souber que você a abordou ou tentou manipular o emocional dela antes disso, eu não espero o dia seguinte. Eu solto a papelada.
Hoje, e você perde não só o dinheiro, mas a sua reputação nessa cidade para sempre. E se você é um coração do passado como a gente, que se revolta com esse tipo de maldade, não esqueça de se inscrever aqui no canal para acompanhar o desfecho chocante dessa história. Com a missão inicial cumprida, José se virou e saiu da sala, deixando para trás o rastro de destruição e terror. Sônia estava paralisada, sentada, com o cheque que acabara de receber amassado na mão. Ela mal notou o contador murmurando desculpas e saindo apressado da sala, querendo distância daquela bomba. A mente de Sônia não conseguia processar a identidade de José. Ele não parecia um fiscal, nem um policial. Ele parecia alguém com poder. E pior, com um rancor pessoal. Alguém que sabia que a pior punição para ela era atingir o seu bolso e sua imagem social. Enquanto a tia Sônia enfrentava o furacão financeiro, Maria estava na escola, alheia a tudo, servindo o almoço para as crianças. Ela estava cansada, mas o sorriso das crianças, a gratidão genuína por um prato de comida quente, era o pequeno combustível que a mantinha em pé, a prova silenciosa de que sua bondade nunca havia sido realmente apagada, apesar de, em todo o esforço da tia. Ela se perguntava se um dia teria coragem de ir embora, de recomeçar do zero, mas o peso da dívida emocional imposta pela tia a mantinha presa àquela rotina de servidão. Sônia, no entanto, não podia esperar. A ganância e o medo a fizeram agir. Ela precisava, antes de tudo, ir até o anexo. Se José tinha documentos, ela precisava saber o que exatamente ele tinha em mãos e encontrar qualquer coisa que pudesse reverter a situação. Ela correu para casa, pegou as chaves enferrujadas e se dirigiu ao prédio abandonado, o mesmo lugar que ela usava para estocar irregularmente os insumos da merenda e que há anos era a fonte de seu luxo. O anexo era um prédio pequeno e antigo, no fim do terreno, um lugar triste e escuro que Maria evitava. Sônia sentiu um calafrio ao entrar, mas era um calafrio de medo da exposição, não de remorso. Ela reconheceu a ironia da situação. O prédio que a havia tornado rica, agora a levaria à miséria. Enquanto procurava em uma velha caixa de metal que escondia os registros mais antigos, ela se lembrou da promessa que havia feito à sua irmã, a mãe de Maria, antes de falecer, uma promessa que ela havia quebrado no momento em que viu a chance de lucrar. Sônia finalmente encontrou a caixa de documentos. Era pesada e cheia de poeira. Abrindo-a, ela puxou o contrato original de compra e venda do anexo, um papel antigo. Lendo a letra miúda, o terror se tornou absoluto. Ela percebeu que o valor do anexo não estava apenas no imóvel em si ou em seu uso como depósito. Havia algo mais. Aquele pedaço de terra fazia parte de uma negociação maior, uma indenização da prefeitura que havia sido paga aos pais de Maria há anos, mas que jamais foi repassada. E Sônia viu, preto no branco, o que José havia descoberto. A indenização não era pequena, era uma fortuna, e a tia percebeu que ela não só havia roubado a casa de Maria, mas o dinheiro que garantiria a ela uma vida inteira de conforto e liberdade. O que Sônia fez com esse dinheiro e como José vai usá-lo para libertar Maria? O que aconteceu com a mãe de Maria que levou a essa indenização milionária? O papel nas mãos de Sônia se transformou em uma arma apontada para a própria testa. O valor da indenização, que deveria ter sido usado para dar a Maria uma vida digna e talvez até confortável, era astronômico. Não era apenas dinheiro de imóvel, era uma compensação por algo que havia destruído a família de Maria, um dinheiro que a tia deveria ter gerido, mas que simplesmente desviou e fez virar fumaça em menos de 5 anos, investindo em sua própria imagem social, nas viagens de luxo e, pior, nas reformas da casa principal que usava para humilhar a sobrinha. O terror não vinha mais.
do medo da perda, mas da certeza da ruína pública e, quem sabe, de uma cela. Ela finalmente entendeu a profundidade do poder que José carregava. Ele não era só um mensageiro. Ele era um carrasco que havia estudado sua vida. A tia Sônia se lembrava agora de como havia justificado o desvio. Maria era muito nova. Não saberia gerir. O dinheiro seria guardado e lentamente consumido por ela sob a máscara de custos de criação. O que restou daquele montante colossal foi apenas o anexo que ela deixou cair aos pedaços, pensando que assim ninguém daria valor à única prova restante de sua traição. Sônia jogou a caixa empoeirada no chão do anexo e correu para fora, a respiração presa na garganta. Sua mente procurava desesperadamente por uma saída. Se José tinha o histórico completo da indenização e a prova de que ela havia se apropriado indevidamente do dinheiro, sua ameaça de exposição pública seria devastadora. Ninguém na cidade, nem mesmo seus parceiros comerciais mais corruptos, ousaria se associar a ela depois que a verdade sobre a pequena merendeira roubada viesse à tona. Ela precisava agir rápido, mas o medo de cruzar a linha imposta por José a deixava paralisada, sentindo-se encurralada como um animal. A casa principal parecia fria e vazia. Sônia tentou ligar para seu advogado particular, Dr. Arnaldo, mas ele, sempre tão solícito quando o assunto era lucro, hesitou ao ouvir a descrição de José e o teor dos documentos. Arnaldo sentiu o cheiro do perigo, a marca de alguém que não estava blefando, e aconselhou Sônia a cumprir a ordem, evitando a todo custo uma investigação federal ou algo que pudesse envolver o Ministério Público, especialmente se o roubo de dinheiro envolvesse a prefeitura. Enquanto a tia caía em desespero e isolamento, Maria terminava seu turno na escola. O sol da tarde batia na porta da cozinha e o cheiro de feijão ainda pairava no ar. Maria estava varrendo, sentindo a pontada habitual de cansaço nos ombros, mas carregava a satisfação silenciosa de um dia de trabalho bem feito. Ela não sabia de nada. Seu único desejo naquele momento era um banho rápido e a chance de sentar um pouco antes de ter que preparar a janta da tia e limpar a casa. José, no entanto, não estava esperando que Sônia cumprisse o ultimato. Ele sabia que a maldade era teimosa. Enquanto Sônia tentava desesperadamente encontrar um advogado corajoso o suficiente para enfrentá-lo, José estava no cartório da cidade vizinha, protocolando uma série de documentos preventivos. Ele estava garantindo que, mesmo que Sônia tentasse alguma manobra final, a propriedade do anexo e os direitos de Maria estivessem legalmente protegidos e fora do alcance de qualquer manipulação tardia. O olhar de José era frio e determinado, focado apenas na justiça que estava a centímetros de ser alcançada. Ele havia prometido a si mesmo que desta vez não deixaria nenhuma brecha. Ele tinha todo o dossiê da história de Maria em seu laptop. As datas de nascimento, os documentos da indenização, as transações bancárias de Sônia e até mesmo a promessa da mãe de Maria. Ele não estava ali para negociar. Estava ali para executar um plano que vinha sendo cozinhado lentamente, na base da observação e da paciência calculista. Na escola, uma das professoras, Dona Lúcia, notou o cansaço excessivo de Maria. Ela a viu tropeçar de leve ao carregar uma caixa de pratos e a chamou. Maria, envergonhada, tentou disfarçar, mas Lúcia, com a sensibilidade de quem também é mãe, segurou seu braço. Ela disse que Maria precisava descansar, que estava pálida e que talvez devesse ir para casa mais cedo, mas Maria negou, sabendo que a ira de Sônia seria pior do que a exaustão. Essa é a crueldade dessa história, a dor que a gente sente no corações do passado. Maria, mesmo livre, ainda se sentia obrigada a servir. Se você também sente essa revolta e quer ver essa merendeira finalmente livre, não se esqueça de se inscrever
aqui no canal para fortalecer a nossa comunidade. Sônia passou a noite em claro, consumida pela raiva e pelo desespero, pensando apenas em como manipularia Maria uma última vez. Ela decidiu que faria o que José pediu, mas só depois de tentar uma abordagem emocional, uma chantagem psicológica final, tentando convencer a sobrinha de que o dinheiro era sujo e que a casa principal seria o único lugar seguro para ela. Ela planejava se fazer de vítima de tia sofredora que dedicou a vida à sobrinha ingrata. Sônia sabia que Maria era emocionalmente vulnerável, e essa era a única moeda que ela ainda tinha para gastar. O dinheiro ela devolveria, a propriedade ela cederia, mas Sônia jamais cederia o prazer de tentar quebrar o espírito de Maria pela última vez, antes que ela pudesse saborear a liberdade. José estava pronto. Ele sabia que Sônia tentaria. Seu plano não se encerrava na entrega dos documentos. Ele incluía a intercepção da manipulação final. Ele tinha uma peça-chave guardada, um trunfo que não era sobre dinheiro, mas sobre a verdade, algo que explodiria a fachada de Sônia de uma vez por todas. José apenas esperava o momento certo para revelar como Maria, a merendeira humilhada, era, na verdade, a herdeira milionária. Mas o mais importante, e o que Sônia não sabia, é que José não faria isso sozinho. Ele tinha uma aliada esperando no carro, alguém que Maria conhecia e cujo testemunho mudaria tudo. Quem será essa aliada misteriosa que José trouxe para a cidade? Maria voltava para casa, sentindo o peso daquela tarde de verão, o cheiro de óleo quente e de massa de bolo ainda impregnado em sua roupa de trabalho. Ela sentia-se mais leve do que o normal. Uma paz estranha flutuando no ar, como se soubesse que algo grande estava para acontecer, mas sem conseguir dar nome ao pressentimento. Sua mente estava concentrada em como organizar o anexo se ele se tornasse dela de verdade, imaginando as paredes pintadas de um azul suave, a dignidade de ter um canto que a tia não poderia invadir, um sonho pequeno, mas carregado de revolução silenciosa. Ela não percebeu que aquele era o momento exato em que José estava colocando o ponto final na proteção de seu futuro, garantindo que o direito de Maria à herança e à liberdade fosse inegociável, uma armadura jurídica contra a crueldade de Sônia. José, com a calma de um predador, esperando a presa cair na armadilha, tinha retornado ao seu carro, estacionado estrategicamente a poucas quadras da casa de Sônia, fora do campo de visão. Ele repassava mentalmente o plano, analisando a personalidade destrutiva de Sônia. Ela devolveria o dinheiro por medo da cadeia e da exposição pública, mas jamais cederia a última chance de humilhar Maria, de fazê-la sentir-se suja e ingrata. José tinha certeza de que a tia já estava em casa, preparando seu teatro de vítima e a chantagem emocional final. E ele precisava agir exatamente na hora em que Sônia estivesse atingindo o pico da manipulação, para que o choque da interrupção fosse máximo. No carro, a aliada misteriosa esperava em silêncio, a respiração contida, os olhos fixos na entrada da rua que levava à casa. Essa mulher carregava um peso imenso, uma culpa antiga e uma verdade que, se revelada, explodiria o verniz de respeitabilidade que Sônia cultivava na cidade. Um segredo que não era sobre dinheiro, mas sobre o passado e as escolhas de vida que haviam levado Maria a ser explorada. Ela olhava para José com uma mistura de admiração e medo, sabendo que estava prestes a entregar Sônia de uma forma que o Ministério Público jamais conseguiria, porque o estrago seria moral e permanente, jogando a tia no ostracismo da pequena comunidade. Maria abriu o portão e sentiu a mudança imediata na atmosfera da casa. O silêncio era denso, não o silêncio do descanso, mas o silêncio da fúria contida. Sônia estava na sala, sentada de um jeito dramático, as mãos unidas sobre os joelhos, os olhos inchados, mas estranhamente secos.
Ela não gritou nem reclamou da demora de Maria. Em vez disso, forçou uma voz baixa e quebrada, começando o show da dor e da vitimização, que era sua especialidade em momentos de aperto, preparando o terreno para a última e mais venenosa injeção de culpa. Sônia começou o discurso falando da irmã falecida de um jeito meloso e falso, dizendo que Maria era a única lembrança dela e que por isso Sônia havia se sacrificado para criá-la, ignorando que a única coisa sacrificada era a infância da sobrinha. Ela disse que o dinheiro da indenização estava ali, que ela o devolveria, mas que Maria precisava entender que a casa grande, a presença da tia, era a única segurança que ela tinha no mundo cruel. A tia tentava pintar o dinheiro como uma maldição e a liberdade como um risco, usando as cicatrizes emocionais de Maria como armas para garantir que a merendeira se ajoelhasse em gratidão pelo teto e pela comida, mesmo que fossem regados a veneno. O veneno de Sônia era eficaz e Maria sentiu o corpo gelar. Uma parte dela, a parte condicionada a obedecer e a duvidar de si mesma, balançou. Afinal, Sônia era família. E a ideia de estar completamente sozinha no mundo, sem a estrutura conhecida, por mais abusiva que fosse, trazia um terror antigo. Ela não sabia como refutar a tia sem parecer uma monstra ingrata. E aquele dilema moral era exatamente o que Sônia esperava. A fissura na dignidade de Maria, que a tia tentaria alargar até transformá-la em submissão total novamente. Mas, antes que Maria pudesse articular uma palavra de dúvida ou perdão não merecido, o som inconfundível do carro de José parou bruscamente na frente da casa. O barulho foi seco e decisivo, quebrando o suspense teatral de Sônia como um estilhaço de vidro. Sônia se levantou, pálida, sabendo que seu tempo havia acabado e que o advogado estava ali para executar a sentença. José entrou na sala sem pedir licença e seus olhos não estavam mais gentis. Estavam duros, focados na injustiça que ele estava ali para erradicar, protegendo Maria com sua presença imponente. Se você está sentindo essa ansiedade e torcendo para que Maria consiga finalmente romper essa corda umbilical tóxica e conquistar a liberdade, seu lugar é aqui com a gente. Não deixe de se inscrever no Corações do Passado e ativar o sininho para não perder o momento em que a tia pagará por todos esses anos de exploração. A história de Maria é prova de que a bondade, mesmo humilhada, sempre encontra um caminho, e a gente está aqui para contar cada detalhe dessa vitória. José não perdeu tempo com cordialidades. Ele estendeu a Sônia a pasta com os documentos legalizados da propriedade de Maria, mas não a deixou tocar nela. Ele apenas a encarou e pela primeira vez mencionou a natureza mais ampla da exploração dela. Ele disse que o dinheiro de Maria era apenas a ponta do iceberg e que ele sabia exatamente como Sônia havia usado a boa-fé de muita gente na cidade, incluindo a confiança de quem havia como merendeira exemplar para construir seu pequeno império de mentiras. José estava insinuando que a investigação poderia ir muito além da herança, tocando em possíveis irregularidades municipais, algo que Sônia temia mais do que a prisão, a humilhação pública. A tia tentou blefar, gritando que José estava invadindo sua propriedade e que ele não tinha provas de nada, além de uma disputa familiar. Mas José sorriu de canto, um sorriso frio que a atingiu como um tapa. Ele disse que tinha o dossiê completo, o extrato de cada centavo desviado e o plano detalhado de Sônia para manter Maria como sua escrava pessoal. E para calar Sônia de uma vez por todas, José a encarou e disse que havia uma testemunha esperando no carro. Uma peça-chave que não falaria sobre dinheiro, mas sobre a verdade que Sônia havia enterrado sobre a mãe de Maria.
algo que ela jamais esperava que viesse à tona. Sônia cambaleou, o teatro desapareceu e o pânico tomou conta de seu rosto. Ela sabia exatamente a quem José se referia, e essa pessoa guardava a única verdade que poderia destruir sua reputação até a raiz, revelando o quanto ela foi cruel e calculista desde o início da tragédia familiar. Ela tentou implorar, mas José ignorou. Ele fez um sinal sutil, com a cabeça em direção à janela, e Maria olhou curiosa, confusa. A merendeira viu o carro se mover lentamente, as luzes da tarde refletindo no vidro, até que ele parou bem na entrada da garagem. José sorriu para Maria, um sorriso de libertação e justiça, e disse que era hora de Maria conhecer a verdade completa. Naquele momento, a porta do carro se abriu e a figura que saiu, dali era alguém que Maria reconheceria de longe, uma mulher que trazia nas mãos o último pedaço do quebra-cabeça da vida de Maria, alguém que Sônia jurou que jamais voltaria a pisar naquela cidade. Quem era essa mulher que José trouxe para destruir Sônia e libertar Maria com a verdade? A figura que saiu do carro era alta, vestida com dignidade, mas o que mais chamou a atenção de Maria foi a forma como Sônia reagiu. Ela soltou um guincho abafado, o rosto agora não, mais pálido, mais cinza, como se tivesse visto um fantasma que ela mesma havia enterrado. Aquela mulher era Helena, a vizinha mais próxima de sua mãe, que Maria vagamente lembrava de ter sido muito carinhosa. Em sua infância, até o dia em que Sônia simplesmente a expulsou da cidade, acusando-a de intromissão e de encher a cabeça da mãe de Maria com ideias erradas sobre herança e autonomia. A presença de Helena ali, décadas depois, era a prova física de que Sônia não apenas escondeu dinheiro, mas havia apagado pessoas da vida de Maria para garantir seu isolamento. Helena se aproximou lentamente, e seus olhos, cheios de uma tristeza que parecia ter envelhecido junto com ela, fixaram-se em Maria. Sônia, num ato desesperado e ridículo de autopreservação, tentou avançar sobre Helena, gritando que aquilo era perseguição e que Helena era uma caluniadora que sempre teve inveja de sua família. Mas José foi rápido, postando-se firmemente entre as duas mulheres, o corpo dele atuando como uma barreira silenciosa e autoritária, garantindo que Helena pudesse falar sem ser fisicamente intimidada por Sônia. Maria assistiu a momento atordoada, a dor da exploração financeira sendo momentaneamente eclipsada pela súbita, avassaladora certeza de que havia um buraco muito maior em sua vida, um vazio que tinha a ver com a memória de sua mãe. Se Sônia tinha se dado ao trabalho de afastar uma amiga tão próxima, era porque Helena guardava algo mais do que fofocas ou lembranças. Ela guardava a parte da verdade que Sônia não podia se dar ao luxo de deixar viva. José não precisou dizer mais nada. A reação de Sônia já era a confissão que ele precisava para destruir a tia de Maria para sempre. Helena então ignorou Sônia completamente, como se a tia fosse um inseto barulhento, e dirigiu-se apenas a Maria, com a voz embargada pela emoção, mas carregada de uma firmeza que quebrou o silêncio tenso da sala. Ela disse que tinha vindo não para falar de dinheiro, pois o dinheiro era fácil de recuperar, mas para restaurar a dignidade de Maria e, mais importante, a dignidade da mulher que a tinha trazido ao mundo e que Sônia havia tentado desonrar e esquecer. A merendeira sentiu o estômago revirar. Ela havia crescido com a história de que sua mãe a amava, mas que era fraca e doente, e que Sônia era a heroína que havia se sacrificado para criá-la. Agora, o olhar de Helena dizia que essa narrativa era a maior das mentiras. Maria respirou fundo, sentindo uma coragem nova e fria subindo de seu peito, e exigiu saber o que Sônia havia feito, o que ela havia escondido que era tão grave a ponto de fazer a tia de Maria tremer de pavor.
Helena deu um passo à frente, e a sua revelação começou não com fatos jurídicos, mas com uma história de bondade interrompida. Ela revelou que, ao contrário do que Sônia sempre disse, a mãe de Maria, nos seus últimos meses de vida, havia se preocupado obsessivamente com o futuro da filha e havia feito um plano meticuloso para garantir que Maria não ficasse à mercê da tia, pois a mãe já percebia o ciúme doentio e a ganância de Sônia. E foi aí que o segredo mais sujo veio à tona, e era algo que tocava o próprio núcleo da identidade de Maria. Helena revelou que a mãe de Maria não apenas deixou bens e um seguro de vida, mas havia deixado uma carta detalhada, um documento de intenção, pedindo expressamente que Maria fosse morar com Helena, a quem confiava a educação e o afeto da filha, e que a casa e o dinheiro fossem usados para esse propósito, e que Sônia teria apenas um papel secundário, como tutora legal provisória. Sônia, ouvindo aquilo, soltou um grito de negação, mas era tarde demais. O rosto de Maria se contorceu de dor e compreensão. Ela percebeu que Sônia não apenas a explorou como empregada, mas havia roubado sua infância, seu lar e, principalmente, a chance de ser criada em um ambiente de amor e respeito, como sua mãe havia desejado. A tia havia apagado o testamento emocional da mãe, substituindo o desejo de cuidado por um projeto de escravidão doméstica. Helena então estendeu a mão e nela estava um pequeno objeto, envolto em papel de seda amarelado pelo tempo. Era a prova incontestável que Sônia jamais pensou que voltaria a ver, um pequeno medalhão de prata gravado com as iniciais da mãe de Maria e que guardava dentro de si um pedaço minúsculo da carta que Sônia havia rasgado décadas atrás. Um pedacinho que Helena conseguiu salvar antes de ser expulsa da cidade. Se você está sentindo esse choque, essa indignação profunda com a crueldade da tia, você precisa se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no Corações do Passado e ative as notificações. A gente está apenas começando a desenrolar a teia de mentiras da Sônia, e você não pode perder a hora em que Maria finalmente ler a última mensagem da mãe. Aquele medalhão era a chave não apenas para provar o desejo da mãe, mas para desmascarar o motivo real pelo qual Sônia sempre manteve Maria na ignorância, porque ela havia feito a merendeira acreditar que seu lugar era na cozinha, servindo. José fez um aceno sutil para Helena, indicando que ela deveria prosseguir. E Helena encarou Sônia com uma fúria fria, pronta para revelar o que o restante daquela carta, escondida em segurança, dizia sobre a verdadeira razão da ganância e do ressentimento profundo que a tia nutria por Maria. A verdade era que Sônia não odiava Maria só por ser órfã, mas porque ela era herdeira de algo muito maior, algo que Sônia desesperadamente queria para si. O que o restante da carta da mãe revelaria que poderia destruir Sônia de vez, provando que sua exploração ia muito além da casa e do dinheiro da merenda. A respiração de Maria congelou na garganta, enquanto a mão de Helena se fechava sobre o medalhão, transformando aquele pequeno objeto em um fuzil apontado para a tia. A presença calma de José ao lado, um homem que raramente demonstrava emoção, parecia apenas amplificar o terror no rosto de Sônia, que agora parecia ter envelhecido 20 anos em 5 minutos, a pele flácida e os olhos injetados de quem sabia que o show de horrores estava no fim. Maria mal piscava, esperando não apenas pela confirmação das mentiras que já sabia, mas pelo veneno mais profundo, aquele rancor que fazia Sônia apagar a existência da sobrinha de forma tão sistemática. Helena, com a voz baixa e controlada, começou a desenhar o quadro da inveja que corroía Sônia desde a juventude, revelando que a rivalidade entre as duas irmãs era um câncer que Sônia nunca conseguiu extirpar. A tia de Maria sempre se viu como a mais esperta, a mais merecedora, mas era a mãe de Maria que tinha a dignidade, a bondade e, surpreendentemente, o
Faro para os negócios que Sônia tanto cobiçava e nunca teve. Enquanto Sônia gastava tudo que ganhava em futilidades e inveja, a mãe de Maria, silenciosamente, estava plantando sementes para o futuro que garantiria a segurança da filha. E foi aí que a bomba explodiu, fazendo o chão daquela cozinha parecer tremer sob os pés de Maria. Uma bomba que não era de metal ou pólvora, mas de informação sufocada. Por décadas, Helena revelou que a mãe de Maria, com sua inteligência prática, havia investido uma quantia significativa anos atrás, dinheiro que vinha de um pequeno acerto de contas trabalhistas e da venda de alguns bens herdados do avô. Ela não investiu em joias ou roupas, mas sim em terra, um pedaço de chão que na época era considerado sem valor e afastado, ignorado por todos, menos pela visão estratégica da mãe. O silêncio que se seguiu à revelação do local da terra era ensurdecedor, e Sônia finalmente rompeu, tentando desesperadamente silenciar Helena, mas foi inútil. O terreno que a mãe de Maria havia comprado era justamente aquela faixa de terra que margeava a cidade, uma terra que, por coincidência ou destino, havia se tornado o ponto focal de um gigantesco projeto de desenvolvimento regional que o governo havia anunciado discretamente nos últimos meses. De repente, aquele pasto seco valia não dezenas, mas centenas de milhares de reais, um patrimônio imenso que faria Maria uma mulher financeiramente independente e rica, livre para sempre da merenda. O sangue de Maria gelou. Ela percebeu que a tia não estava apenas roubando o salário de uma cozinheira. Sônia estava roubando a possibilidade de Maria se tornar uma grande proprietária de terras, alguém com voz e poder na pequena comunidade. Toda a rotina humilhante, a sobrecarga de trabalho e a pobreza imposta eram apenas uma estratégia para manter Maria tão desorientada e sem recursos que jamais pudesse acessar um cartório, pesquisar o nome da mãe e descobrir que ela era dona de um pedaço de fortuna. O impacto psicológico dessa verdade foi avassalador, muito pior do que qualquer bofetada. Maria sentiu uma dor aguda, a dor de saber que sua vida inteira de sofrimento foi uma prisão arquitetada para proteger um tesouro que não era de Sônia, mas que ela queria desesperadamente tomar para si, esperando a hora certa para forjar um documento e se apossar do terreno. Sua mãe havia deixado um porto seguro, e Sônia havia transformado esse porto em um cárcere. Sônia cambaleou para trás, negando com a cabeça com uma histeria que beirava a loucura, batendo as mãos na mesa e gritando que Helena e José estavam inventando aquilo, que era um complô para desgraçá-la na cidade e tomar sua casa, mas a fragilidade da sua defesa era óbvia. A voz da tia de Maria não tinha mais a arrogância de antes, mas o som fino e desesperado de um animal encurralado que sabe que não há mais fuga e que a verdade o alcançou. Helena, então, deu o golpe de misericórdia. Ela não precisou usar o medalhão naquele momento, mas tirou da pasta um xerox autenticado, com selos de cartório e tudo, mostrando a escritura da terra e o registro em nome da mãe de Maria, com a devida sucessão legal, apontando Maria como a única herdeira. José, com a autoridade fria de quem domina a lei, explicou que eles haviam registrado uma cautelar sobre o bem, impedindo qualquer movimentação por parte de Sônia, e que a tia, além de tudo, respondia agora por fraude e tentativa de apropriação indébita. Era impossível para Sônia suportar a ideia de que a irmã, a quem ela sempre considerou inferior e de quem tanto se regozijou da morte precoce, havia deixado um legado que a tornaria a pessoa mais bem-sucedida da família. Justamente a merendeira que ela tratava como lixo. O ódio de Sônia não era apenas pela ganância, mas pela humilhação de ter trabalhado tão duro para destruir a vida de Maria, apenas para ver a sobrinha emergir como uma herdeira rica, salva pela previsão e amor de sua falecida mãe.
Se você está chocado com a profundidade dessa maldade e sentindo a revolta de Maria por ter sido roubada de uma vida de conforto e dignidade, o mínimo que você pode fazer é mostrar seu apoio a ela. Inscreva-se agora no Corações do Passado e venha acompanhar essa jornada de justiça, porque a gente não vai parar enquanto a Sônia não pagar por cada migalha que roubou. Helena finalizou, revelando o último detalhe. A carta da mãe pedia que parte dos lucros da terra fosse reinvestido na escola e na comunidade, um último ato de bondade que Sônia não podia suportar. Maria, agora rica, não seria apenas uma proprietária, mas uma benfeitora, algo que Sônia jamais seria. A tia havia tentado enterrar Maria no esquecimento, mas acabou desenterrando uma rainha. Naquele instante, Sônia soltou um grito rouco e violento, não de raiva, mas de puro desespero. Ela se atirou contra José e Helena, as unhas prontas para atacar, incapaz de aceitar a derrota e a perda da fortuna que ela já sentia ser sua, mas José, rápido e forte, assegurou antes que pudesse tocar em Helena. O que Sônia tentaria fazer agora, encurralada com toda a cidade, prestes a descobrir que sua merendeira era, na verdade, uma herdeira milionária e que sua vida de prestígio era uma farsa. Maria teria coragem de assinar a denúncia formal contra a mulher, que, apesar de tudo, era sua única parente de sangue. A investida de Sônia foi selvagem e desesperada. O tipo de fúria que só explode quando a pessoa perde o chão e a máscara ao mesmo tempo. E se não fosse a reação imediata de José, as unhas dela teriam rasgado o rosto de Helena, que ficou paralisada pela brutalidade da tia de Maria. José era um homem forte, acostumado à contenção e à precisão, e ele a segurou pelos pulsos com uma firmeza impiedosa, mantendo o corpo dela suspenso e debatendo-se no ar, enquanto o grito fino de Sônia reverberava no pequeno escritório, um som de miséria absoluta que não despertava pena, apenas a repulsa pela alma podre que finalmente se revelava. Maria assistiu àquele momento como se estivesse vendo a conclusão inevitável de 20 anos de tormento, e a violência física não a assustou tanto quanto a frieza. Do ódio que ela via nos olhos da tia, um ódio puro e irracional pelo fato de Maria existir e ter um direito. Ela não tremeu por medo, mas por um cansaço moral que pesava, mais do que todos os sacos de farinha que já carregou, a sensação de que a mentira era tão estrutural na sua vida que a verdade a estava desmantelando de dentro para fora, deixando-a oca e exposta ao trauma que jamais havia se permitido sentir por inteiro. Com Sônia contida e cuspindo maldições baixas e inaudíveis, José finalmente soltou o peso dela no chão, chamando imediatamente um contato na cidade, usando um tom profissional e urgente que denunciava a gravidade da situação. Ele não estava ali apenas como um advogado descobrindo uma fraude, mas como um homem que estava ativamente protegendo Maria de uma ameaça que havia se tornado física, garantindo que o circo de horrores terminasse ali e que a tia não tivesse mais qualquer oportunidade de tocar na sobrinha ou tentar reverter a situação. A ficha demorava a cair para Maria, pois não era apenas sobre o dinheiro que ela herdou, mas sobre a vida inteira que foi roubada, os natais vazios, as dores nas costas no fim do dia, a negação do estudo, a proibição de amar ou sonhar. Ela percebia com clareza agonizante que Sônia não havia roubado apenas o salário de uma merendeira, mas o tempo irrecuperável de uma jovem, a chance de ter uma mãe presente através da memória e da dignidade, transformando tudo em cinzas para proteger um segredo que agora estava exposto à luz cruel do dia. Helena, recuperando o fôlego da investida, abraçou Maria com uma ternura firme, sussurrando que a pior parte havia passado, que a maldade estava se esvaindo junto com o descontrole de Sônia e que, a partir daquele instante,
Maria começaria a nascer de novo, não mais como a merendeira explorada, mas como a legítima dona de seu destino e, mais importante, de suas terras, um império discreto, mas real. E era ali, no escritório abafado, que o verdadeiro terremoto estava prestes a atingir a comunidade. A notícia de que a merendeira silenciosa era, na verdade, uma herdeira milionária e que a respeitável Dona Sônia era uma criminosa que mantinha a sobrinha em cativeiro emocional e físico para usurpar sua fortuna e a explodir como uma bomba, desfazendo toda a hierarquia social da pequena cidade e expondo a podridão por trás da fachada de bons costumes que Sônia tanto prezava. Sônia, no chão, começou a choramingar com uma voz que tentava ser doce e arrependida, chamando Maria pelo nome, tentando desesperadamente apelar para o laço sanguíneo, implorando perdão com a mesma lábia barata que usava para enganar os fornecedores da escola. Mas Maria já havia cruzado o Rubicão emocional, e cada palavra de Sônia soava apenas como mais uma camada de mentira repugnante. Maria finalmente ergueu a cabeça e a transformação em seu olhar era impressionante. Não havia mais a submissão humilhada, apenas a resolução férrea da justiça. Ela não estava apenas brigando por dinheiro, mas vingando a memória da mãe, que havia trabalhado e planejado para garantir que a filha tivesse um futuro e que Sônia tentou apagar com crueldade metódica. Os primeiros passos da lei foram ouvidos, o barulho de botas secas no chão de paralelepípedos do lado de fora, e José foi até a porta, instruindo os policiais discretamente sobre a situação, garantindo que Sônia seria levada sob custódia, não apenas pelo ataque físico, mas por acusações muito mais pesadas de fraude e apropriação indébita, e crimes que poderiam garantir que ela ficasse bem longe de Maria por muito tempo. Mas antes que Sônia fosse retirada do recinto, José se voltou para Maria com um olhar grave, apresentando a ela os formulários oficiais da denúncia, explicando que, para que a justiça fosse completa, para que Sônia não tivesse chance de retornar e para que a fraude fosse provada em tribunal, ela teria que assinar a acusação formal contra a única parente de sangue que lhe restava. É um momento de peso moral incalculável. Sônia roubou tudo, mas Maria terá a coragem de finalmente assinar a sentença de sua tia. Se você está sentindo o peso dessa escolha e torcendo para que Maria encontre a força para se libertar de vez, clique no botão de inscrição agora, ative o sino e mostre para a gente que o Corações do Passado tem que continuar mostrando essa história de justiça, porque a liberdade de Maria depende dessa caneta. Maria não hesitou. Ela pegou a caneta, respirou fundo e com a mão firme assinou o documento, sentindo o peso da pena não como uma vingança mesquinha, mas como o primeiro passo de uma vida inteira de dignidade que estava prestes a ser resgatada, o som da caneta no papel sendo a trilha sonora do fim de sua servidão. Sônia, sendo arrastada, tentou uma última manobra, olhando para Maria com um sorriso frio e arrepiante, e, enquanto era levada, murmurou uma frase que gelou o sangue de todos. O terreno é seu, Maria, mas há algo enterrado lá que vai fazer você desejar nunca ter me desacatado. O silêncio que se instalou no escritório, depois que a viatura policial se afastou, levando Sônia e sua malícia embrulhada em lágrimas forçadas, era mais pesado e perturbador do que qualquer gritaria. E Maria sentia o corpo tremer numa mistura de alívio catártico e o medo gelado, provocado pela última frase da tia sobre algo enterrado, uma ameaça final que pairava no ar como fumaça tóxica, lembrando a todos que a maldade de Sônia era profunda e não terminava com uma simples prisão por fraude. José se aproximou de Maria, recolhendo os documentos da denúncia que ela havia assinado com tanta resolução, e seus olhos estavam fixos não nos papéis,
mas na face da jovem, analisando cada vestígio de trauma recente, mas também a força recém-descoberta que prometia que ela não seria mais dobrada. José, o homem de lei que era frio nos tribunais, mas que nutria uma preocupação silenciosa por Maria, sabia que Sônia não era uma criminosa comum, daquelas que apenas furtam dinheiro. Ela era uma manipuladora que tecia armadilhas psicológicas e usava o terror como arma, e aquela insinuação sobre o que estava escondido no terreno, o império que agora pertencia legalmente a Maria, era uma jogada final para garantir que a sobrinha não tivesse paz, mesmo com a tia atrás das grades. Helena, vendo Maria cambalear ligeiramente, sentiu a urgência de tirá-la daquele ambiente sufocante, mas concordou com José que não podiam dar tempo ao tempo, que a ameaça tinha que ser desvendada imediatamente, pois o medo de que Sônia tivesse enterrado alguma prova incriminatória, ou pior, algo macabro ligado ao passado da mãe de Maria, era palpável e intolerável. Aquelas terras, o motivo de toda a exploração e sofrimento de Maria, eram vastas e isoladas, localizadas numa parte antiga e pouco desenvolvida do município. E a ironia de que a merendeira explorada era dona de um latifúndio que Sônia nunca conseguiria usufruir completamente. Não mitigava o perigo iminente que o segredo enterrado representava, sendo uma prova cabal de que a tia, para manter o domínio, havia planejado a vida da sobrinha com uma crueldade que ia além da exploração financeira. A decisão foi unânime e urgente. Antes de qualquer celebração, antes que Maria pudesse respirar a liberdade, eles teriam que ir até a propriedade para procurar o que Sônia escondeu, um resgate de honra que se transformava em uma caça ao tesouro do mal. Maria, ainda processando o turbilhão de emoções, de repente estava no carro com José e Helena, o interior silencioso contrastando com o zumbido de sua cabeça, a estrada de terra parecendo engolir o carro enquanto eles se dirigiam para o desconhecido, e ela tentava convencer a si mesma que o que estava enterrado era apenas dinheiro, roubado, algum documento falso, mas a lembrança do sorriso frio de Sônia e o tom sinistro da ameaça a faziam temer por algo que não tinha preço, algo que poderia quebrar sua dignidade recém-adquirida. A viagem parecia durar uma eternidade, mas finalmente o carro parou diante de uma cerca de arame enferrujado, marcando a entrada das terras, um lugar que Maria nunca havia visitado antes, mas que já carregava o peso de sua história de dor e o poder de sua redenção. O ar na propriedade era diferente, denso, pesado com a história de abandono e, quem sabe, de crimes silenciados. E Maria sentiu um frio percorrer sua espinha, um pressentimento de que não estavam procurando por algo que valia dinheiro, mas por algo que valia a alma, uma evidência que Sônia usaria para destruir a reputação de Maria, ou, ainda pior, para manchar a memória de sua mãe, a verdadeira razão pela qual a tia havia lutado tanto para manter o controle absoluto sobre o patrimônio. José, com a seriedade de um detetive, começou a inspecionar as áreas mais afastadas da pequena e abandonada casa de caseiro que existia ali, focado em qualquer sinal de terra remexida, de anomalias que o tempo e o mato rasteiro pudessem ter disfarçado. Enquanto José e Helena inspecionavam o perímetro mais óbvio, Maria, sentindo-se estranhamente atraída por um canto mais sombrio da propriedade, perto de um velho pé de jatobá que parecia morto há anos, começou a caminhar, lentamente, guiada por uma sensação que era quase um murmúrio ancestral, o lugar parecendo familiar, de uma forma assustadora, como se aquela parte do terreno já fizesse parte de seus pesadelos recorrentes. A tensão era tanta que o silêncio era quase audível, e a cada passo na terra seca, o som ecoava a expectativa do horror que estavam prestes a descobrir, e o coração de Maria batia descontrolado,
uma contagem regressiva para a próxima e talvez derradeira revelação. José se aproximou de Maria, preocupado com seu estado de vulnerabilidade ali, naquele lugar isolado que agora era seu, mas que parecia impregnado com a energia negativa de Sônia. E ele tentava manter a cabeça fria, pensando como um advogado de defesa que buscava a fraqueza do oponente. E concluía que Sônia, em sua pressa e arrogância, poderia ter sido descuidada ao esconder o objeto de sua chantagem final. Helena, por sua vez, tentava proteger Maria do ambiente hostil, observando que o solo em torno do pé de jatobá parecia particularmente duro e seco, como se tivesse sido compactado à força. Mas ainda assim, havia algo sutilmente fora do lugar, um detalhe quase imperceptível que gritava sobre manipulação humana. Maria, finalmente parando diante do jatobá, sentiu uma onda de náusea, e não era o cansaço ou o medo, mas uma profunda tristeza, como se aquele local fosse um ponto focal de dor, e ela percebia, com uma clareza dolorosa, que Sônia não apenas a explorou, mas profanou, algo sagrado ligado ao seu passado, e o que estava escondido ali não era sobre dinheiro, mas sobre a verdade que a tia havia tentado enterrar, junto com o corpo de sua mãe, a história completa. José, seguindo o olhar fixo de Maria, notou que Helena havia apontado. A terra parecia mais escura e compactada em um pequeno semicírculo, e uma pequena pedra branca, estranhamente redonda e lisa, estava posicionada de um jeito que parecia uma marca, um balizador deixado para identificar o ponto exato da maldade. A respiração de todos parou no mesmo instante, o silêncio sendo quebrado apenas pelo barulho de José, retirando um pequeno saca-rolhas que ele usava para analisar a textura do solo em investigações de campo, e ele se ajoelhou, inserindo a ponta do objeto no ponto marcado pela pedra redonda, esperando encontrar apenas rochas ou raízes. Mas o saca-rolhas deslizou com uma facilidade estranha, como se o solo tivesse sido revolvido recentemente, mas disfarçado com mestria. Se você está tenso, paralisado de curiosidade para saber o que Sônia escondeu, e se Maria vai finalmente encontrar a paz que merece, é porque você entende a urgência dessa história. Então não perca tempo, se inscreva agora no Corações do Passado e venha acompanhar essa busca desesperada pela verdade. José, sentindo a textura macia da terra por baixo da camada superficial endurecida, sabia que eles haviam chegado ao ponto exato do segredo, e o cheiro da terra úmida, embora natural, parecia carregar o fedor do crime. A sensação de que algo impróprio e proibido estava a poucos centímetros de ser revelado, uma prova irrefutável da extensão da crueldade de Sônia. Ele se levantou, limpando as mãos, no casaco e encarou Maria, seus olhos transmitindo uma advertência silenciosa de que o que viesse a seguir poderia ser chocante, mas precisava ser encarado, pois a única maneira de cortar o laço com Sônia era desenterrar toda a sua podridão. Maria, assentindo com a cabeça, tirou a pá que estava guardada no porta-malas do carro, sentindo o peso do metal frio em suas mãos, e pela primeira vez na vida, ela não estava apenas trabalhando, ela estava lutando pela sua paz, cavando sua própria liberdade. O ato de perfurar a terra sendo um gesto de vingança silenciosa e dolorosa contra a mulher que havia tentado roubar sua identidade. Ela cravou a pá no ponto exato que José havia marcado e a terra cedeu facilmente, revelando que a escavação havia sido feita de maneira apressada e que o objeto enterrado não estava fundo, indicando que Sônia havia tentado recuperá-lo recentemente, mas o tempo não havia permitido. A cada pá de terra jogada para o lado, a ansiedade se transformava em pavor e a cerca de 30 centímetros de profundidade, a ponta da pá bateu em algo duro, não uma rocha, mas algo com uma superfície estranhamente lisa e uniforme,
E quando Maria removeu mais um pouco de terra, o que surgiu à luz do sol não era dinheiro nem drogas, mas uma pequena caixa de metal envelhecida, do tipo que se usa para guardar joias ou cartas secretas, e o que estava lá dentro prometia ser muito, muito pior do que qualquer ameaça que Sônia pudesse ter imaginado. O que a caixa continha era o final da tortura de Maria ou o início de um novo pesadelo. Você não pode perder o próximo bloco, porque o conteúdo dessa caixa vai mudar tudo, revelando o crime que Sônia tentou enterrar junto com a memória da mãe de Maria. Maria puxou a caixa de metal da terra, sentindo o peso daquela relíquia fria e suja de barro em suas mãos. E o silêncio ao redor era tão denso que parecia esmagar, porque aquele objeto não era apenas uma caixa. Era um portal direto para o pesadelo que Sônia havia cuidadosamente enterrado por anos. E a expectativa era quase insuportável, pois ali estava a verdade que poderia libertá-la ou destruí-la. Para sempre. José, vendo a tremedeira nas mãos de Maria, tocou seu ombro com firmeza, pegando a caixa com cuidado e a limpando gentilmente com a lateral do casaco, sabendo que aquilo era a prova final, o elo perdido que ligava o sofrimento de Maria, a maldade calculada de Sônia, e ele precisava manter a calma para processar o que estava por vir, mas a apreensão estava no ar, pesando, mais que o ferro velho daquele objeto. A caixa não tinha cadeado, mas a ferrugem havia selado a tampa com anos de umidade e abandono. E José precisou forçar a abertura com a ponta de uma chave, o som metálico do atrito ecoando no meio do mato como um tiro. Um barulho final, marcando o fim de uma era de silêncio. E quando a tampa finalmente cedeu, todos se inclinaram, o coração batendo na garganta para ver o que Sônia havia considerado tão valioso a ponto de enterrar. Dentro não havia joias brilhantes ou grandes maços de dinheiro, mas papéis, muitos papéis, todos amarelados e dobrados com a precisão de algo guardado com medo e urgência. E o cheiro que subiu da caixa era de mofo e passado esquecido, um odor característico de segredos que apodreceram lentamente, e Maria sentiu que estava prestes a tocar na ferida aberta de sua própria história. José, com mãos firmes e a adrenalina correndo, começou a desembrulhar os documentos e o primeiro item que ele conseguiu identificar, apesar do tempo, era uma certidão de nascimento antiga no nome de Ana, a mãe de Maria, confirmando a identidade de quem Sônia havia tentado apagar. E ali estava a primeira prova palpável. A mãe de Maria não era apenas uma lembrança vaga. Ela havia existido de forma registrada, e Sônia tinha o histórico completo dela. Ele folheou mais alguns papéis, e o que saltou aos seus olhos foram documentos bancários, recibos de transferência e o registro de uma propriedade rural pequena, tudo em nome de Ana, mas com assinaturas que pareciam forjadas, e José percebeu o tamanho da ambição. Sônia não apenas escravizou a sobrinha, ela roubou toda a herança deixada pela irmã, manipulando documentos para ter acesso aos bens da família, e o trabalho de Maria era apenas um bônus para a exploração. Maria olhou para aqueles papéis de propriedade e o mundo girou, porque ela foi criada sob o discurso da miséria e da gratidão forçada, mas a verdade era que sua mãe havia lhe deixado algo, e Sônia roubou não só a herança, mas também a dignidade de Maria, obrigando-a a trabalhar como escrava naquilo que deveria ter sido dela por direito. E a dor da traição era mais aguda do que qualquer chicotada. No fundo da caixa, José encontrou um envelope mais grosso, selado com um pedaço de fita adesiva antiga, parecendo ter sido guardado com um cuidado mórbido, e o peso daquele envelope era diferente, carregando o silêncio de um atestado de óbito ou algo parecido. E a curiosidade transformou-se em medo paralisante, pois eles estavam prestes a descobrir como Ana, a mãe de Maria, realmente havia morrido. O motivo real por trás da versão mentirosa de Sônia.
Helena, que observava tudo em silêncio e com o rosto pálido, colocou a mão na boca, como se soubesse que a verdade contida ali era destrutiva, algo que Maria talvez não estivesse pronta para absorver sozinha. E se você está sentindo essa agonia junto com a gente, se está torcendo desesperadamente para que Maria encontre a força para encarar o que Sônia escondeu, demonstre esse apoio e se inscreva agora no Corações do Passado, porque essa jornada está apenas começando e você não pode nos deixar agora. José rasgou a fita seladora do envelope e o que ele puxou era um relatório médico, forense, e a primeira linha que ele leu fez seu sangue gelar, porque ali estava registrado que a morte de Ana, a mãe de Maria, não havia sido natural, como Sônia sempre alegou. Não tinha sido um simples mal súbito no mato, mas sim algo muito mais grave, uma fatalidade que envolvia negligência extrema ou até mesmo um empurrãozinho. O relatório detalhava que Ana apresentava sinais claros de intoxicação aguda por substâncias depressoras, o que indicava que ela havia sido drogada e que o trauma encontrado na cabeça era resultado de uma queda, mas uma queda que parecia ter sido facilitada pela sedação, ou seja, Sônia armou a situação para que a morte de Ana parecesse um acidente, garantindo que ela pudesse tomar posse de tudo sem levantar suspeitas, apagando qualquer vestígio de que Maria sequer tinha uma família decente. Maria soltou um grito abafado, caindo de joelhos ao perceber que Sônia não apenas a tratou como escrava, ela matou a mãe dela friamente para roubar o que era dela. E aquele crime hediondo agora tinha prova e motivo, e a caixa de metal no meio do mato se transformou no túmulo definitivo do passado, o ponto de virada onde Maria deixava de ser a merendeira explorada e se tornava a vingadora de sua mãe, e a única coisa que importava agora era correr, porque Sônia precisava ser presa. Mas será que ela conseguiria fugir antes que Maria e José chegassem à delegacia? A dor que Maria sentiu naquele matagal não era apenas tristeza pela mãe morta. Era a corrosão da sua alma ao entender que cada prato que ela lavou, cada humilhação que engoliu e cada migalha de carinho falso que Sônia lhe dava era parte de um esquema sanguinário, um pacto silencioso com a maldade para encobrir um assassinato a sangue frio. E o corpo dela tremia, não de medo, mas de uma fúria gélida que finalmente despertava a guerreira que vivia escondida debaixo do uniforme de merendeira. E ela não era mais a menina submissa, era a filha buscando a reparação de uma vida roubada. José, com a mente de quem entende de estratégia e combate, pegou os papéis das mãos de Maria, sabendo que aquele relatório forense e os documentos forjados eram mais valiosos do que ouro, eram a arma que destruiria Sônia de uma vez por todas. E ele precisava proteger aquele material, porque se Sônia soubesse que eles tinham a prova, ela não pensaria duas vezes em usar a força para recuperar tudo, e o tempo se tornou o inimigo mais cruel, pois eles precisavam chegar na delegacia e registrar o crime antes que a assassina percebesse o desaparecimento da caixa de segredos. Helena, vendo o olhar vazio de Maria e a determinação implacável de José, segurou a mão da merendeira, apertando com força e lembrando-a de que, embora a dor fosse legítima, o foco agora precisava ser a justiça, e não a vingança. E se você está aí, testemunhando esse momento de virada onde o sofrimento se transforma em força e onde a verdade finalmente emerge do escuro, você precisa mostrar que está conosco e se inscrever agora no Corações do Passado, porque histórias como a de Maria merecem ser contadas até o fim, para que a maldade não vença nunca. Eles agiram rápido, guardando os documentos mais importantes em uma pasta impermeável que José carregava consigo, enquanto a caixa de metal, agora vazia e profanada, foi abandonada no mesmo lugar para dar a Sônia a falsa sensação de que seus segredos ainda estavam seguros. E
O caminho de volta para o carro foi percorrido em um silêncio pesado, com o som das folhas secas sob os pés sendo a única prova de que eles estavam se movendo, fugindo daquele local, que tinha sido o túmulo de Ana e agora era o berço da revolução de Maria. O motor da caminhonete de José ganhou vida com um rugido e eles dispararam pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira vermelha que simbolizava a urgência e a sujeira que Sônia tentou enterrar. E a viagem de volta para a cidade, que antes parecia relaxante e cheia de expectativas românticas, agora era uma corrida contra a morte, com Maria no banco do carona, olhando fixamente para a frente, sentindo o peso do atestado de óbito de sua mãe queimando em suas mãos e a necessidade de encarar o futuro sem a venda nos olhos. A cada quilômetro percorrido, as lembranças de Maria se encaixavam como peças de um quebra-cabeça macabro, e ela recordava as doenças estranhas da mãe, as dores de cabeça súbitas, os discursos de Sônia sobre o quanto Ana era fraca e descuidada, tudo isso agora revelando-se como migalhas de pão que levavam diretamente para a intenção assassina da tia. E Maria fechou os olhos por um segundo, pedindo perdão à mãe por ter demorado tanto tempo para perceber que a pessoa que a criava era também a responsável por toda a sua desgraça. O pânico começava a apertar, porque Sônia era esperta, ardilosa e tinha contatos por toda a cidade, e bastava um movimento errado, um detalhe fora do lugar, para que ela desconfiasse da ausência de Maria e José e a possibilidade de que ela tivesse algum esquema de alerta ou que a própria caixa de metal tivesse algum dispositivo de segurança escondido. Fez José pisar ainda mais fundo no acelerador, sabendo que a vantagem do sigilo era a única coisa que eles tinham contra a astúcia da tia. José pegou o celular enquanto dirigia com uma mão, ligando para o único contato de confiança que ele tinha na capital, um amigo de longa data que era promotor de justiça, e ele resumiu a situação em códigos e sussurros, pedindo proteção e a certeza de que quando eles chegassem à delegacia, a denúncia seria tratada com a gravidade de um crime hediondo, e não apenas como uma briga familiar boba no interior, garantindo que o relatório forense de Ana não seria extraviado. Ao longe, as luzes da cidade começaram a aparecer, indicando que a jornada estava quase no fim. Mas o coração de Maria batia descompassado, não mais pela esperança de liberdade, mas pela ânsia de ver Sônia pagar por cada gota de suor, por cada lágrima e, principalmente, pelo sangue de sua mãe. E a paisagem urbana, antes monótona, agora era o palco onde o ato final da vingança silenciosa de Maria estava prestes a se desenrolar diante dos olhos de todos, que sempre a ignoraram. Eles pararam o carro em um posto de gasolina afastado da delegacia apenas para organizar a cabeça, e José respirou fundo, olhando para Maria e Helena, e disse que a partir daquele momento eles precisariam de calma e precisão, porque um erro na hora de apresentar as provas poderia dar a Sônia a chance de alegar invasão ou difamação, e ele entregou a Maria o relatório de sua mãe, dizendo que a força daquelas palavras teria que vir diretamente dela, do coração da filha traída. Maria engoliu a saliva, sentindo a boca seca, e quando estava prestes a abrir a porta para se dirigir à delegacia e entregar o relatório de intoxicação e o registro de roubo de herança, ela viu uma viatura policial passar rapidamente pela rua principal, e o seu estômago afundou, porque aquela não era uma viatura de patrulha qualquer, e sim o carro que sempre ficava estacionado na porta da delegacia central. O pior aconteceu. A viatura parou a poucos metros do posto, e Maria viu quem descia do banco de trás, acompanhada por 2 oficiais, e o ar fugiu de seus pulmões quando ela percebeu que não era Sônia quem estava fugindo, mas sim a tia quem estava voltando de algum
lugar acompanhada por guardas, e o pavor tomou conta de Maria, pois parecia que Sônia havia se antecipado ao movimento deles e já tinha um álibi pronto. Ou pior, já tinha usado alguma mentira para virar a situação e prender quem? A paralisia tomou conta de Maria no banco do carona, o corpo rígido, como se todo o sangue tivesse congelado nas veias, enquanto ela observava Sônia desembarcar da viatura policial com aquela calma fria de quem acabou de resolver um problema insignificante, ajeitando o vestido com uma dignidade forçada que só servia para aumentar o pavor, porque a tia não parecia uma criminosa sendo investigada, mas sim uma vítima que acabava de ser resgatada de alguma ameaça imaginária. E o pior era ver os dois oficiais tratando Sônia com deferência, o que significava que ela já tinha usado seus contatos, ou sua lábia de cobra, para reverter a situação e talvez já tivesse denunciado Maria e José por invasão e roubo. José reagiu primeiro, com a rapidez de quem já estava acostumado a lidar com situações de alto risco. E, sem dizer uma palavra, ele tirou o pé do freio e acelerou suavemente, fazendo o carro deslizar para fora do posto de gasolina, garantindo que nenhum movimento brusco chamasse a atenção dos policiais, ou pior, da própria Sônia, que parecia examinar o perímetro com uma visão periférica aguçada, e José sibilou para Maria que eles não podiam aparecer agora de jeito nenhum, que a abordagem direta no posto policial tinha acabado de se tornar a pior ideia do mundo, e que Sônia estava jogando xadrez, enquanto eles ainda pensavam em damas. Maria sentiu a bile subir pela garganta, o atestado de óbito de sua mãe e o relatório forense agora pesando como chumbo em suas mãos. E ela percebeu que Sônia devia ter percebido a ausência da caixa de metal ou o sumiço do seu carro, e em vez de fugir ou esperar a denúncia, ela partiu para o ataque preventivo, se vitimizando na delegacia central, talvez alegando que a sobrinha ingrata tinha se revoltado e invadido a casa para ameaçá-la ou roubar documentos. E a maestria da tia em criar narrativas convincentes era um terror que Maria conhecia desde a infância. O carro de José serpenteava pelas ruas menos iluminadas da cidade, enquanto Maria tentava desesperadamente respirar, percebendo que a tia tinha se antecipado e que todo o esforço da fuga e da descoberta podia ter sido em vão se eles tivessem caído direto na armadilha que Sônia armou. E a sensação de impotência era esmagadora, lembrando os anos em que foi obrigada a trabalhar em silêncio, sem voz, e o ódio que ela sentia agora era uma força motriz que a impedia de desabar, uma promessa silenciosa de que Sônia não venceria dessa vez. José parou o carro em um estacionamento subterrâneo de um prédio comercial abandonado, um local que ele sabia ser invisível aos olhos da patrulha policial comum. E ele tentou ligar novamente para o promotor, mas o sinal estava fraco e a espera se tornou uma agonia eletrizante, onde cada segundo parecia esticado, e a ideia de que Sônia poderia estar usando o tempo para emitir algum tipo de ordem de prisão contra eles ou para sumir com as evidências na casa antes que fossem lacradas, fez a cabeça de Maria girar. Helena, que até então estava em um silêncio tenso no banco de trás, tocou o ombro de Maria com firmeza, e sua voz era um murmúrio desesperado, dizendo que Maria precisava manter a calma e que a prova estava com elas, que o relatório de toxicologia era irrefutável e que Sônia podia mentir para o mundo, mas não podia mentir para o laudo que estava dentro daquele envelope lacrado, e aquela injeção de realidade foi o suficiente para trazer Maria de volta do abismo do pânico. Enquanto esperavam, José finalmente conseguiu contato com seu amigo promotor, e ele explicou a situação em detalhes urgentes, revelando que a suspeita de homicídio por envenenamento e
O desvio de herança eram reais, e o promotor, ciente da influência de Sônia, instruiu José a não ir à delegacia principal sob hipótese alguma, avisando que ele estava vindo com uma equipe de confiança para uma localização secreta, onde a denúncia seria formalmente registrada e as provas seriam imediatamente anexadas a um inquérito federal. O promotor alertou que Sônia, ao se apresentar à polícia, provavelmente estava tentando construir um álibi ou alegar que as provas haviam sido forjadas por ela ter sido ameaçada, e a astúcia dela era um desafio até para o sistema de justiça, o que só reforçou a necessidade de Maria se apresentar com dignidade e a verdade absoluta nos olhos, e não como uma fugitiva assustada. E Maria acenou com a cabeça, sentindo o peso da responsabilidade, sabendo que a sua performance seria crucial. Para quem está nos acompanhando no Corações do Passado, se você sente o peso dessa injustiça e a urgência de ver a verdade prevalecer, não fique de fora. Clica no botão de inscrição agora, porque o que está por vir é o confronto que Maria esperou a vida inteira e precisamos da sua energia para dar força a essa história que está longe de acabar. José recebeu a confirmação de que o promotor estava a apenas 15 minutos de distância e que eles deveriam seguir para um endereço específico, um centro de segurança patrimonial no coração financeiro da cidade, um local onde Sônia não teria acesso e onde a documentação seria tratada com sigilo total. E a ideia de ir para um lugar seguro e, finalmente, começar a agir em vez de reagir, trouxe a Maria uma ponta de esperança muito esquecida. Eles saíram do estacionamento e a corrida agora não era mais de fuga, mas sim uma corrida para garantir a justiça, e Maria apertou o envelope contra o peito, sentindo o calor do papel que simbolizava a voz silenciada de sua mãe, pronta para gritar a verdade, e ela prometeu a si mesma que se Sônia pensava que a vitória era dela, estava muito enganada, porque o sofrimento acumulado de uma vida inteira estava prestes a se transformar no míssil mais destrutivo que a tia já enfrentou. Quando eles se aproximaram do centro de segurança, um complexo murado e com câmeras por todos os lados, a tensão triplicou, pois José cochichou que havia algo errado. O carro preto que estava parado na frente não era da equipe do promotor, e sim um veículo de segurança que ele reconhecia bem, pertencente a um dos maiores advogados criminais do estado, e Maria sentiu o estômago gelar ao perceber a verdade assustadora. Sônia já estava lá dentro com seu advogado caro, esperando por eles, e a armadilha final havia sido montada. E a questão agora não era se Sônia seria pega, mas sim se Maria seria presa por difamação antes de conseguir mostrar o laudo que provava o assassinato de sua mãe. O José parou o carro, mas Maria não precisou que ele dissesse nada, porque o ar dentro daquele complexo de segurança era pesado com a certeza de que a tia Sônia tinha jogado sua última cartada. Ela não fugiu, ela se antecipou e usou sua influência para transformar a sala de registro de denúncia em um tribunal particular, onde ela e seu advogado de elite estavam prontos para massacrar a credibilidade de Maria antes que o promotor chegasse com a autoridade federal. Maria sentiu o medo escorrendo frio pelas costas, mas quando ela apertou o tecido da jaqueta, ela tocou o envelope lacrado, e aquilo foi o âncora de que precisava, lembrando-se que o sofrimento dela não era apenas sobre humilhação e trabalho pesado, mas sobre a vida de sua mãe, e não havia advogado ou ameaça que pudesse ser maior do que a promessa que ela havia feito. Eles entraram na sala de reunião, um ambiente frio, branco e impessoal, onde a única cor vinha do terno impecável do Dr. Alencar, o advogado que Maria sabia custava mais por hora do que ela ganhara em um ano inteiro de trabalho pesado na merenda. E lá estava Sônia, sentada à mesa, exibindo uma calma fria,
com um sorriso de superioridade que parecia perfurar a alma de Maria, e a mensagem era clara: você pode ter o papel, mas eu tenho o poder, e vou destruir você antes que essa história chegue à imprensa. A primeira a falar foi Sônia, é claro, com uma voz doce e falsamente mágoa, perguntando com ironia se a sobrinha havia finalmente se cansado de fugir. E antes que Maria pudesse responder, Sônia começou a tecer sua narrativa distorcida, alegando que Maria era uma ingrata, uma descontrolada, que estava tentando difamar a própria família por vingança, por ter sido repreendida por desviar dinheiro da lanchonete, e que a história de envenenamento era uma invenção cruel, forjada por desespero e má-fé. O doutor Alencar levantou-se então, um gigante de terno caro, e a sua voz grave ecoou na sala. E ele se dirigiu diretamente a Maria e José, alertando que qualquer passo que dessem a partir daquele momento, qualquer insinuação de homicídio contra sua cliente, seria imediatamente respondida com uma ação criminal por difamação e coação. E a pressão era tamanha que Helena apertou a mão de Maria por baixo da mesa, transmitindo uma força silenciosa para que ela não vacilasse e não entregasse o jogo. Maria, porém, não desviou o olhar e ela não se abateu com a intimidação. Ao invés disso, ela encarou Sônia de volta, e naquele momento ela viu a tia não como a figura imponente que a havia escravizado por anos, mas como uma mulher desesperada, jogando as últimas fichas de um jogo que ela já havia perdido no momento em que a caneta assinou o laudo de toxicologia. E a dignidade silenciosa de Maria, aquela mesma dignidade que ela mantinha ao servir pratos e limpar mesas, se tornou a sua armadura mais poderosa. José, sentindo que precisavam de mais 10 segundos de paz, interveio calmamente, dizendo ao doutor Alencar que eles estavam ali sob sigilo, aguardando a chegada de uma autoridade federal, e que se Sônia estava tão confiante na sua inocência, ela deveria permanecer em silêncio e aguardar a chegada do promotor para que a verdade viesse à tona. E essa pausa tática, essa recusa em entrar no jogo de acusações, manteve a bola em jogo e fez Sônia roer as unhas, esperando impaciente. O som das portas se abrindo novamente fez Sônia saltar da cadeira, esperando que fosse algum funcionário para lhe dar água. Mas era o promotor, acompanhado por 3 agentes federais uniformizados. E o promotor, um homem de semblante sério e autoridade inquestionável, ignorou solenemente o doutor Alencar e Sônia, indo diretamente para Maria e José. E a chegada dele foi o ponto de virada absoluto, desarmando o teatro de Sônia e estabelecendo a ordem do Estado. O promotor pediu que Maria lhe entregasse o envelope, e Maria o fez com as mãos firmes, sentindo que estava entregando não apenas um documento, mas todos os anos de sua vida roubados, o sofrimento em cada faxina, cada prato, em que lavou. E o promotor abriu o envelope com cuidado metódico, e o silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir a respiração tensa de Sônia, que agora estava pálida e trêmula, percebendo que sua influência havia acabado ali. Ao ler a conclusão irrefutável do relatório presença de toxina de ação lenta em doses letais no corpo da falecida mãe de Maria, compatível com uso prolongado e intencional, o promotor ergueu a cabeça e olhou diretamente para Sônia, e ele não precisou dizer mais nada, porque o veredito estava estampado na sua expressão de repúdio, e Sônia soltou um grito histérico de negação, acusando Maria de ter forjado tudo, dizendo que a merendeira não era inteligente o suficiente para montar uma armação daquelas. E esse último insulto selou o destino dela. O promotor imediatamente deu a ordem de detenção preventiva para Sônia, e sua prisão foi executada ali mesmo. E enquanto os agentes a algemavam, Sônia chorava e gritava que ela não podia ir para a cadeia, que ela era uma figura pública, respeitada,
E a ironia não passou despercebida. A mulher que havia forçado Maria a viver nas sombras e que se vangloriava de ser importante, estava sendo levada por um crime que ela planejou e executou, sob a mesma sombra de invisibilidade. Neste momento de clímax, Helena finalmente se permitiu chorar, e ela olhou para Maria, não apenas como uma amiga que ajudou, mas como a pessoa que foi vista. O promotor se aproximou de Maria e ele a olhou nos olhos e disse que ela havia demonstrado uma coragem incrível. E ali, no meio daquela sala fria, Maria sentiu um alívio que a fez dobrar os joelhos, porque o peso do passado, o fardo de ser a empregada silenciosa, a merendeira explorada, foi retirado de seus ombros, e ela percebeu que a tia havia falhado miseravelmente ao tentar apagá-la, porque o destino dela não era o sofrimento, mas ser a pessoa que traria a justiça, a pessoa que alguém finalmente notou e ajudou a levantar. Se você, que nos assiste no Corações do Passado, sentiu o poder dessa justiça e a beleza dessa virada, não guarde essa emoção para si, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com todos que precisam saber que a verdade sempre encontra um caminho para emergir. E assim, a história da merendeira que sofria em silêncio e que foi criada como empregada pela tia, encontrou seu desfecho. Maria, a menina que aceitou seu destino imposto, encontrou no olhar de José, o homem solitário que soube enxergar a dignidade dela, a força necessária para enfrentar o monstro que a havia explorado, e Sônia, que lucrava com o esforço alheio e apagava a existência de Maria, acabou sendo derrubada pela própria invisibilidade que impôs à sobrinha, pois foi o sofrimento silencioso de Maria que a motivou a lutar, e o papel da justiça era irrefutável. E a partir daquele dia, Maria não era mais a empregada. Ela era a dona de sua própria vida, vista, validada e finalmente livre.